Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da mídia palmeirense reagindo aí, né, a Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, né? Os palmeirenses aí detonam a atitude do Vasco com medo aí de enfrentar o Flamengo no Maracanã e colocou o jogo no Newton Santos aí, né, um gramado sintético aí para querer prejudicar o Flamengo, mas vai acabar se prejudicando, que o futebol do Flamengo corre muito mais no sintético. Vamos ver eles falando tudo sobre esse jogo aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Uma polêmica aí das semifinais do Carioca, né? O Vasco quer fazer o jogo no Engenhão, no campo do Botafogo, no Tapetinho. Lembrando que esses dias atrás aí tinha jogador do Vasco, famoso, o Coutinho, né? Vamos direto ao assunto. Coutinho aí fazendo campanha contra o sintético. E agora o Vasco quer jogar no sintético e o Coutinho tá quietinho. Fala, Coutinho! Conversa, meu amigo! Protesta! Fala que não vai jogar! Não vou jogar, não! Contra o Flamengo no Tapetinho. É essa atitude que a gente espera dele depois de tudo isso que aconteceu esse dia. Não vai falar? Vai ficar quieto? Bunda mole, tomar banho, amarelão. Tá mais amarelo que essa camisa do Parmeira aqui, ó. Rapaz, qual é, velho? O fato é que o Vasco, cara, alegou que no Maracanã ele não tem o direito de explorar lá os camarotes, os bar, aquelas coisas todas. E com o Botafogo ele tem uma parceria melhor e consegue explorar isso aí. Ele vai ganhar mais dinheiro. Coisa que no Maracanã, todas as vendas lá de camarote, sei lá do que tem, que serviço que tem lá para o torcedor, vai para o Flamengo e para o Fluminense, que são aí os detentores da licença de explorar o Maracanã aí por 20 anos, cara. O que está, ó, só. E aí tem a questão de segurança, né? Parece que os setores atrás do gol norte e sul lá do Botafogo não vai ter torcedores. E a capacidade máxima do estádio vai ser 36 mil pessoas. Vai meio que manchar um pouco essa final, né? A final, se fosse no Maracanã, com certeza seriam duas casas lotadas. Mas o Vasco ele quer ter um diferencial, lembrando que o Maracanã é praticamente do Flamengo, né? É a casa do Flamengo. Enquanto o Flamengo não construir o seu estádio lá, que pelo jeito vai ser cada vez mais difícil, pelo jeito que a turma do BAP parece que tá, né, não tá muito afim de fazer, enquanto não acontecer aquilo lá, o Maracanã vai ser sempre a casa do Flamengo. Eu já nem falo que o Maracanã Fluminense já não é tanto como é o Flamengo, a identificação com o Maracanã. Pode ter certeza. O Brasil inteiro, quando fala em Flamengo, lembra do Maracanã. Agora, quando você fala em Fluminense, você já não lembra tanto do Maracanã. E nem Vasco, nem Botafogo. Sério. Então, o Vasco, sabendo disso, sabendo que praticamente é a casa do Flamengo, vai encher de flamenguista, e o time do Flamengo joga muito à vontade lá, o Vasco quer mudar o cenário, quer trazer para um campo neutro, né? Já que não pode ir para São Januário, quer trazer para um campo neutro, e tá dando um monte de desculpa para isso, para jogar no Tapetinho, entendendo que vai ter mais chances, talvez, contra o Flamengo, do que teria no Maracanã. Mas é uma ironia, né? É o mundo da volta, né? Coutinho xingando aí o sintético, agora vai ter que jogar no sintético. E não tá falando nada, não vi nenhuma reportagem dele aqui reclamando de jogar no sintético contra o Flamengo na semifinal do Maracanã, do Carioca. E é isso, né? Vida que segue, vamos que vamos. E também teve mais uma situação envolvendo o Vasco lá do jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que é Vasco e Flamengo, o primeiro jogo com o mando de campo do Vasco. O Vasco optou por realizar o jogo no Newton Santos, e isso causou uma repercussão muito grande do lado ali, principalmente dos torcedores flamenguistas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Na justificativa aqui, o Vasco, ele trouxe a justificativa de que várias vezes eles tentaram utilizar o mando de campo do Maracanã. E isso nunca foi flexibilizado. E eles têm tido uma boa relação com o Botafogo, com o Newton Santos. Então esse seria um dos motivos para utilizar o estádio. Só que tem três
3 pontos aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. E quando eu falo sobre esses pontos, eu estou falando muito sobre uma perspectiva minha. Porque eu acho que eu estou entendendo a estratégia do Vasco. Só que Vasco, vocês podem se lascar com essa estratégia. Vamos lá. 3 pontos, tá? Primeiro ponto, a acessibilidade. A acessibilidade do Nilton Santos, ela é muito ruim em relação à do Maracanã. Só que a acessibilidade ruim para o torcedor do Flamengo também é ruim para o torcedor do Vasco. Então isso não vai impactar assim, vamos prejudicar o torcedor do Flamengo para desmotivá-lo a ir assistir o jogo. Muito pelo contrário, com essa decisão agora, o torcedor do Flamengo pode se sentir provocado a ir, meio que de birra sim. Outro ponto, o número de pessoas. O Nilton Santos vai ter algumas áreas que vão estar vetadas. Isso vai permitir com que apenas 36 mil torcedores seja a capacidade do estádio. 36 mil torcedores é muito pouco se comparando com o do Maracanã, que passa de 60 mil. Aí você fala assim, Neto, mas isso daí então foi estratégia para diminuir o número de torcedores flamenguistas. Porém, da mesma forma que limita para o Flamengo, limita também para o Vasco. O número e o acesso de torcedores. Isso daí é indiferente. Vocês concordam comigo que até agora, nesses 2 pontos, o Vasco, digamos que entre aspas, prejudica ambas as torcidas? Tá. Agora vamos para o ponto principal. Pessoal, o que tem sido uma discussão muito assídua na última semana pra cá? O gramado. O gramado. Inclusive, alguns jogadores do Flamengo, pessoas de dentro do Flamengo, se posicionaram contrários ao gramado sintético. Não parece curioso para vocês que o Vasco tenha escolhido o gramado sintético para realizar o jogo? E aí eu começo a compreender, talvez, uma estratégia de bastidor do Vasco. A estratégia de jogar num gramado sintético na expectativa de que alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Gerson, que participou da campanha, se neguem a entrar em campo, ou que peça para ser poupado, ou que a equipe do Flamengo, que no ano passado, e não só no ano passado, mas esse ano também vem sofrendo com algumas baixas de departamento médico, sejam instigados a entrar com uma equipe mais alternativa. E com isso percam poder de fogo para o jogo contra o Vasco. Na minha opinião, nada me tira da cabeça que a estratégia do Vasco é essa. Só que aí, nós temos outros 2 pontos em que o Vasco pode se lascar. Primeiro ponto. O técnico Felipe Luiz e os jogadores podem jogar no sintético da mesma forma. Já jogaram contra o Botafogo no ano passado no sintético, jogaram no Allianz no sintético. Eles podem ser contra o gramado sintético, mas isso não significa que eu não vou jogar. Diferente, por exemplo, do Neymar. O Santos não quis que o Neymar jogasse. Então, eventualmente, se o Santos encontrar o Palmeiras no Paulista, aí eu quero ver como vai ficar essa situação do gramado sintético. Isso pode ser até uma vantagem competitiva pra gente de tirar o Neymar da partida. Entendeu? E manter um mando de campo ali dentro do Allianz. Aí sim, aí isso pode ser um mecanismo de vantagem. Agora, se o Vasco está fazendo isso como forma de intimidação aos jogadores do Flamengo, do tipo assim, gramado sintético, hein? Que vocês têm jogador no DM, que vocês podem prejudicar a temporada de vocês, eu acho que não vai funcionar. É muito pelo contrário. Se os jogadores entenderem que talvez esse foi um dos motivos, estratégicos da escolha do Vasco, aí sim que eles vão provavelmente querer entrar. E outro ponto também que lasca o Vasco. O gramado sintético, a bola corre mais. O Vasco tem jogadores que correm mais que os jogadores do Flamengo? O Vasco é um time que tem velocidade pelas pontas? Quem que vai colocar para correr? O Flamengo tem. E quando a gente olha o elenco do Flamengo,
Se o Flamengo fala assim, não, vamos colocar então um misto, vamos colocar aí uns reservas para poupar alguns jogadores mais decisivos aí contra o Vasco por um risco de lesão. Vamos supor que, né, a isca do Vasco seja realmente alçada pelo Flamengo. Quando você olha o banco de reservas do Flamengo, ele parece um time titular. Então, meus amigos, se o Vasco tá tentando algum tipo de estratégia, eu acho que a chance do Vasco se lascar, ela é muito grande. Porque o Flamengo tem um elenco amplo, com qualidade em todas as opções e alternativas de qualidade. E também é um time que tem meio campo consistente e sabe fazer a bola correr pelas laterais e pelas pontas aí, né? Com jogadores de maior velocidade. Então, assim, o tiro do Vasco vai sair pela culatra. Ah, Neto, mas pô, o Vasco tinha que tentar essa estratégia. Eles vão tentar a estratégia que eles interpretam ser melhor para eles. Mas eu não sei se essa estratégia para tentar ferrar o Flamengo é viável, porque no fim o feitiço pode se virar contra o feiticeiro e a grama sintética pode favorecer uma equipe que tenha mais entrosamento, tenha mais dinâmicas táticas e jogue com as linhas mais altas também e com mais velocidade pelas diagonais, como é o Flamengo do Felipe Luiz, que tem um repertório hoje dinâmico e tático maior, com certeza, que o Vasco. E isso, né, eu acho que até alguns torcedores do Vasco com maior bom senso sabem muito bem disso. Fica aí a questão. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a mídia palmeirense, né, foi no ponto, né? Falaram sobre essa polêmica aí, né, de o Vasco querer jogar no Nilton Santos para querer meio que prejudicar o Flamengo, né? Mas esqueceram que o Flamengo, né, tem um time muito mais veloz do que o Vasco. E o Flamengo meio mesclando alguns jogadores, tirando alguns jogadores que podem, né, sofrer com o sintético, né? Tirando, né, tem reservas à altura, né? Tem a volta de Alexandre, Ayrton Lucas, né? Jogadores que estavam na DM, também tem Juninho que voltou. Então o Flamengo tem muitas peças que podem ser utilizadas aí, mesmo com essa precaução aí, né, do sintético. Então não tem muito para onde correr o Vasco, né? O Vasco está fazendo de tudo para querer tirar uma certa vantagem, né? Mas acredito que Gerson vai jogar, né? Bruno Henrique vai jogar, Luiz Araújo vai jogar, né? Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, todos os jogadores vão estar disponíveis para o Flamengo e não tem para onde correr. O Vasco vai ter que jogar com o time do Flamengo força máxima e eles vão sofrer, né? Ainda mais que provocaram o Flamengo aí, que levando o jogo para lá, né? Meio que dificultando aí, né? Esse espetáculo que seria no Maracanã. E assim, né, motivando ainda mais a torcida para ir lá, né? Se o Flamengo vencer esse jogo, vai ser um vexame pro Vasco, porque o Flamengo vai vencer na casa do Vasco, no Maracanã, e ainda vai vencer no Nilton Santos. Não tem para onde o Vasco correr, o Flamengo vai vencer. Qual a sua opinião sobre tudo isso, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.